Brasil, isso aí tranquilo? Brasil, tudo beleza aí, tranquilo? Aqui quem fala é Dartão, diretamente do canal Fora da Caverna, e hoje vamos continuar com a repercussão no Fórum Econômico Mundial. Hoje eu vou falar do Paulo Guedes, a participação do Paulo Guedes, o responsável pela economia do governo do presidente Jair Bolsonaro. Bom, eu vi pelos jornais que ele fez 20 reuniões em 48 horas. 20 reuniões em 2 dias. Então você imagina, né? Pela quantidade de reuniões em tão pouco tempo, essas reuniões devem ter sido muito superficiais, né? Não deu para fazer acordos interessantes para o Brasil, foi só mesmo ir lá e falar, ó, a gente vai tentar fazer isso daqui e acabou. Mas teve uma que foi promovida pelo Itaú Unibanco, né? Não foi nem pelo Fórum Econômico Mundial, foi por fora, que reuniu alguns investidores e ele deu uma explicada aí, falou de alguns detalhes e os investidores ficaram até contentes. Bom, tá meio que pautado em 3 coisas a tentativa de colocar a economia nos eixos, né? Primeiro é a reforma da Previdência, para poder fazer o ajuste fiscal, né? O Brasil vem aumentando o seu déficit nos últimos anos e precisa parar com isso daí. Então, a reforma da Previdência vem sofrendo para ser aprovada, porque nenhuma das propostas foi interessante para a maioria, então não sei se vai conseguir dessa vez. Aí o Paulo Guedes diz que tem um plano B. Caso a reforma não seja aprovada, ele vai desvincular todo o orçamento da União. Ou seja, tem dinheiro que vai obrigatoriamente para os estados e para os municípios. Tem que ir, o governo federal querendo ou não, porque já é vinculado no orçamento. Se desvincular, aí a União decide se quer ou não mandar o dinheiro para os estados e municípios. Ele diz que vai desvincular. Se desvincular, meio que vai deixar os estados e municípios na mão aí, cada um que se vire, e a gente vai acertar as contas públicas, né? Eu nunca vi ninguém falar sobre auditoria da dívida pública, por exemplo, né? Em vários países do mundo, quando fizeram auditoria da dívida pública, descobriram aí que pelo menos uns 40% era tudo fraude. Tava pagando dívida para dívida que não existe, né? Tinha que fazer isso daí. Isso aí ninguém quer fazer, mas reforma da Previdência para tirar dinheiro de aposentado pobre, isso aí os caras estão louquinhos para fazer. Então essa foi uma das medidas que ele explicou lá como é que ele vai fazer, está muito otimista de que vai conseguir aprovar. Depois diz que vai diminuir a tributação, né, os impostos no Brasil, de 34% para 15%. Vai diminuir para menos da metade. Ou seja, o dinheiro que o Estado arrecada vai cair pela metade. E aí, bom, as notícias não explicam como que ele vai fazer isso, só diz que vai fazer. Então não dá para eu comentar. Mas para compensar essa perda, qual foi a proposta dele? Taxar lucros e dividendos e taxar também juros de capital pessoal. Ou seja, vai taxar o mercado financeiro, que era uma proposta da esquerda, né? Tanto Ciro, Boulos, Haddad, eles propuseram isso durante a campanha e não ganharam, né? Quer dizer, agora o pessoal da direita se apropria de uma ideia da esquerda, o que eu acho interessante, tem que taxar mesmo o mercado financeiro, e ele vai fazer isso para compensar. Não sei como é que o pessoal viu essa medida, mas tomara que tenha visto com bons olhos, tomara que o mercado financeiro, que os ricos comecem a perceber que se eles não contribuírem para que o mundo continue funcionando, eles também vão acabar ficando sem dinheiro em algum momento, né? Não adianta, porque quem paga imposto, mesmo quem segura a onda do mundo, são os pobres, a grande maioria. Então, quem tem ódio de pobre, tem ódio, cospe no prato que come, né? Então, foi essa daí. A participação dele foi basicamente essa daí, super otimista em relação à reforma da Previdência, que a gente não sabe se vai aprovar. Se não aprovar e ele realmente colocar esse plano B em funcionamento, eu acho que isso vai ser super complicado, isso pode levar à falência de diversos estados que já estão ali na beira, né? A diminuição da tributação é interessante, precisa ver quais tributos ele vai tirar, né? E
a taxação de lucros e dividendos e também de JCP, eu achei interessante. Então, a participação do Paulo Guedes, apesar de também ter sido, de certo modo, superficial na maioria das reuniões, teve uma interessante que deixou a galera do mundo aí mais animadinha e, quem sabe, né, consiga colocar aí a economia nos eixos. Vamos ver, vamos esperar. Não, essas medidas não são tão otimistas para mim. Não acredito que ele consiga fazer isso daí facilmente, a não ser que o Congresso já tenha sido comprado. Aí de repente consegue, mas caso contrário vai ser bem difícil mesmo, tá certo? Então vamos ficar de olho aí, não vamos perder a atenção. Quem é oposição tem que ficar de olho nesses vacilão. Firmeza? É isso aí então, mano. Deixa aí seu like, se gostou, se não gostou, dislike, não tem problema, comenta lá, elogia, pode falar mal, é nós mesmo, estamos querendo mais é ser falado, certo? Falou pra vocês aí, até uma próxima.